Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis voltam a gerar homens fortes. Fica até o final para entender o que isso tem a ver com a Austrália. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou empreendedor brasileiro atualmente vivendo aqui na Austrália e uso esse canal para compartilhar com vocês o que está acontecendo aqui em relação a empreendedorismo, tecnologia e startups, com foco de gerar ideias e insights para a gente tentar melhorar o ambiente de negócio aí do Brasil. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem possa ter interesse também, para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Vamos pro vídeo. Tudo começou quando eu vi essa matéria no The Sydney Morning Herald, publicada em setembro de 2019. Eu quis entender melhor. Basicamente o que ela fala é que os australianos são avessos ao risco e eles não tentam. Foi gerada uma cultura de conformidade. Essa é uma matéria bem recente e esse assunto está relativamente em alta por aqui. Também encontrei essa outra matéria um pouco mais antiga, mais focada na linha de startups, perguntando se os australianos são muito avessos aos riscos para ser viável uma startup se desenvolver aqui. E pesquisando sobre esse assunto, eu comecei a perceber que isso tem aparecido em vários lugares, essa questão de o australiano não estar disposto a tomar risco, ficar sempre nessa conformidade, principalmente em relação à tecnologia, desenvolvimento e empresas, isso começou a chamar minha atenção. Tem alguns pontos que são em relação à cultura mesmo. O australiano, de um modo geral, ele não tem aquela ambição igual tem o americano de querer ter 10 carros na garagem, ter Ferrari, ter um avião e ter essas coisas um pouco megalomaníacas demais. O australiano, de um modo geral, não é assim, não é essa cultura que a gente sente no dia a dia, mas eu acho que isso sozinho não explica. Como eu acho que isso sozinho não é o suficiente para explicar esse assunto, eu busquei números para entender tanto por que isso chegou a esse ponto, quanto por que estão falando sobre isso agora. Para quem conhece o canal sabe que eu gosto de gráficos, porque gráfico fala mais do que 1000 palavras. Vamos para o primeiro. Esse é o PIB australiano, numa base mais ou menos desde 1960 até os últimos anos aqui. O PIB atual da Austrália é de 1,432 trilhões de dólares americanos. Só para ter uma base de comparação, o PIB do Brasil em 2018 foi de 1,869 trilhões, relativamente parecido. Então, os PIBs do Brasil e da Austrália são próximos, mas vale lembrar que a Austrália tem quase 10 vezes menos habitantes que o Brasil. Isso gera uma diferença muito grande no PIB per capita. Só para uma base de comparação, em 2017 o PIB per capita do Brasil foi de 9.800 dólares e o PIB per capita na Austrália foi de 53.800 dólares. Para mim, esse é um dos maiores motivos da diferença entre os dois países, mas não é esse o tema do vídeo. Vamos voltar para a Austrália. Olhando para o gráfico do PIB, a gente percebe que sim, teve uma queda ali em 2016, o que não é normal para o histórico aí da Austrália. A última queda grande que teve foi em 2009, que foi uma crise mundial. Mas ainda assim não justifica por que estão falando sobre essa aversão do risco agora, porque agora o PIB está crescendo. Então uma outra alternativa que poderia ser a inflação. Vamos olhar para a taxa histórica de inflação desde mais ou menos 1960. Se a gente observar esse gráfico, a gente vê que desde 2000, mais ou menos, a inflação na Austrália não passa de 5% ao ano. Esse é um valor muito baixo. Para ter também uma base de comparação, poucos anos atrás o Brasil estava com uma inflação de quase 2 dígitos. Aparentemente esse gráfico não mostra nenhum problema, não acho que seria por algum motivo relacionado à inflação que esse tema de aversão ao risco do australiano viria à tona agora. Então, apesar de algumas quedas mais recentes, o gráfico do PIB e da inflação não dão muita pista sobre o que está acontecendo. Mas vamos olhar agora os dados relativos. Vamos olhar a taxa de crescimento anual do PIB. Não é o valor absoluto do PIB, é o quanto ele cresce por ano. Então cada ponto do gráfico é referente a um ano específico e o quanto o PIB cresceu naquele ano em comparação ao ano anterior. Aqui é importante a gente perceber que porque falam que a Austrália está há 30 anos sem uma crise, é esse gráfico que mostra. 1992 foi o último ano que a Austrália teve um crescimento negativo do PIB, é estranho falar assim, mas foi quando ela retraiu, a economia retraiu, em 1992. Então tem quase 30 anos que a Austrália enfrentou uma última recessão. Esse para mim é um ponto importante que explica por que do australiano hoje ter essa aversão ao risco. Tem 30 anos que não tem uma crise, tem 30 anos que as coisas estão funcionando, mas a gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouco. Nesse gráfico específico eu queria que você prestasse atenção nos dois últimos pontos provavelmente. A gente nota que ainda assim existe um crescimento de 2% ou talvez 1,7%, 1,5%, mas ele está diminuindo. Apesar do PIB da Austrália ter crescido nos últimos 2 anos, ele cresceu menos do que vinha crescendo no histórico recente.
Na verdade, o último ano, especificamente, se a gente olhar pelo gráfico, ele deve ter sido igual mais ou menos 2009, o que é bastante preocupante, porque em 2009 o mundo estava enfrentando uma crise financeira muito grande. Então esse gráfico, só resumindo, mostra duas coisas importantes. Tem 30 anos que a Austrália não enfrenta uma recessão e os últimos 2 ou 3 anos têm sido ainda de crescimento, mas um crescimento mais baixo do que vinha acontecendo nos últimos pelo menos 10 anos. Mais um gráfico para finalizar e a gente poder completar o raciocínio. Essa é a taxa de juros da Austrália. Vê que ela vem bastante consistente desde 1995 até ali mais ou menos 2008, que foi onde teve aquela primeira queda. De novo, 2009, o período de recessão mundial. E dali até agora ela vem caindo bastante. Se a gente olhar especificamente os 2 últimos anos, tem uma última queda ali mais acentuada do que todo o histórico anterior. O que aconteceu nessas 2 últimas quedas? Pela primeira vez na história, a Austrália tem uma taxa de juros real negativa, que significa isso, que os juros que ela paga é menor do que a inflação. A inflação aqui é muito baixa, eu não sei exatamente o número, mas deve estar em algo em torno de 1,5%, 1 ponto alguma coisa, mas os juros agora está menor que 1%. Então essa diferença causa um juros real negativo. E o motivo de se reduzir a taxa de juros normalmente é para tentar incentivar a economia. Com uma taxa de juros mais baixa, significa que financiamentos de imóveis ficam mais baratos, significa que empréstimo para empresas, por exemplo, para injetar capital num estoque ou num maquinário fica mais barato. Então isso tende a estimular a economia para estimular um crescimento de novo. Aqui uma matéria bastante recente também, falando que o Banco Central cortou as taxas de juros para 0,75% com o objetivo de tentar incentivar a economia. Só para ter uma comparação, recentemente também foi reduzida a taxa de juros do Brasil. E foi reduzido em 0,5%. Ou seja, se eu não me engano a taxa de juros estava em 6%, reduziu 0,5%, foi para 5,5%. Aqui na Austrália também reduziu 0,5%. O problema é que estava 1,25%. Quando você reduz 0,5% de 6%, representa ali mais ou menos 10% de queda, 8% de queda. Mas quando você reduz 0,5% de 1,25%, você está reduzindo a taxa quase pela metade. Então é um impacto muito mais severo na economia. E o governo aqui na Austrália também está começando a ficar sem recursos, porque uma taxa de juros a 0,75%, você não tem como reduzir isso mais. No Brasil, se a gente pegar o histórico da Selic, que é a taxa de juros no Brasil, ela vem em queda já tem bastante tempo e ainda tem espaço para crescer. O Banco Central no Brasil está até sinalizando que quer diminuir um pouco mais. E eles têm espaço para isso, porque ainda está acima de 5%, por exemplo. Aqui na Austrália, 0,75% já não tem mais espaço para trabalhar com ela. Então, para incentivar a economia, esse provavelmente foi o último movimento relacionado à taxa de juros e as próximas ações do governo têm que ser em ambientes diferentes, porque aqui já não tem mais como baixar. Então, resumindo essa história toda, e é aí que entra a frase inicial do vídeo. A última vez que a Austrália viu uma recessão, um crescimento negativo do PIB, foi há quase 30 anos atrás, foi na década de 90. De lá para cá, até tiveram alguns momentos com crescimento pequeno, mas sempre cresceu, o que representa, em resumo, quase 30 anos de crescimento ininterrupto da economia. 30 anos é praticamente uma geração inteira dentro do mercado de trabalho que não conhece uma crise econômica, que não conhece uma recessão. E isso, para mim, justifica bastante a aversão ao risco que eles têm. Se está tudo indo bem, se está tudo funcionando, qual o motivo de correr risco? Qual é o motivo de colocar dinheiro e esforço em alguma operação que pode dar errado se o que está sendo feito agora está funcionando? Esse é o pensamento. A relação risco e retorno ficou desbalanceada, porque poucos riscos valiam a pena correr, já que o retorno do baixo risco era praticamente garantido. E essa geração que passou por esses 30 anos de crescimento econômico hoje ocupa cargo de liderança em grandes empresas, são donos de outras empresas, são investidores. E é com essa mentalidade que eles vão gerenciar e investir. Mas o grande problema, e esse é o motivo desse assunto estar tão em alta nesses últimos anos, é que sem risco a gente não tem inovação. E sem inovação, certamente serão gerados tempos difíceis no futuro, porque nada dura para sempre. E aí que volta aquele ditado no começo, porque em algum momento, homens fortes criaram tempos fáceis aqui na Austrália. E esse período de tempo fácil está criando, entre aspas, homens fracos, homens que não têm disposição a correr risco. E essa falta de disposição a correr risco vai gerar novamente, ou pode gerar novamente no futuro, tempos difíceis se nada for feito agora. E esses sinais que eu mostrei aqui, claro que já estão sendo percebidos aqui, principalmente pelos governos, e muitas ações estão sendo tomadas. Reduzir os juros foi uma delas, mas tem muitas outras coisas também acontecendo que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma delas, por exemplo, essa é exclusiva aqui para o estado que eu estou morando, que é South Australia, mas provavelmente os outros estados também têm alguma coisa parecida, que é um visto para inovação.
eu vou deixar o link aqui na descrição e também mais informações aqui, mas é Supporting Innovation in South Australia, esse é o nome do programa, e a ideia é trazer gente aqui, trazer pessoas aqui do mundo inteiro que tem projetos de negócios inovadores e colocar eles num ambiente aqui com uma estrutura toda que foi criada para que esses negócios sejam desenvolvidos aqui na Austrália. Essa é uma forma de trazer um desenvolvimento tecnológico para cá. E um lugar que está sendo criado exatamente com esse objetivo é o Lot 14, que fica aqui também em South Australia. Eu estou colocando os exemplos aqui porque eles fazem mais parte do meu dia a dia, mas com certeza os outros estados também têm várias iniciativas desse jeito. Esse, por exemplo, é um prédio de um hospital antigo e ele foi transformado num centro de inovação gigantesco. É realmente gigantesco. Vai suportar milhares de pessoas lá dentro, como se fosse um coworking, mas com um ambiente muito mais colaborativo e com todo o ecossistema que precisa. Então, vai ter escritórios de investimentos das próprias startups, enfim, vai ser um ecossistema muito grande. A gente está bastante ansioso para isso, que está sendo inaugurado agora, entre esses meses. Na verdade, eles estão sendo inaugurados por partes. Algumas partes já estão funcionando, mas para frente eu conto exatamente como que ele está funcionando. Outro ponto muito forte que está sendo feito aqui é a pesquisa aeroespacial. Eu vou deixar alguns links aqui de algumas matérias que a Austrália está realmente participando de uma corrida espacial e ela quer fazer parte, ela quer ser referência no mundo na área aeroespacial. E por que isso? Isso demanda muita inovação. Precisa de muita gente, precisa criar muita coisa e precisa de bastante investimento. Um outro ponto muito forte aqui também é energia limpa, energia elétrica, energia eólica, tem muito investimento nessa área. E isso tudo que eu estou falando aqui, isso já vem acontecendo há muito tempo, mas nos últimos anos eu tenho sentido que isso tem ficado muito mais forte, muito mais presente no dia a dia das pessoas aqui. E eu atribuo esse movimento a esses números que eu mostrei aqui. Esses tempos fáceis estão trazendo sinais de tempos difíceis no futuro e o governo e todas as ações e as instituições em volta estão buscando não deixar isso acontecer. Se você conhece alguma outra iniciativa desse tipo aqui na Austrália, do governo tentando incentivar startups, tecnologia, deixa aqui nos comentários para mim, que eu quero muito dar uma olhada. Vamos continuar acompanhando então os próximos capítulos dessa história. E quem sabe eu atualizo esse vídeo mais pra frente com mais informações. Por hoje é isso, até o próximo vídeo.